Oi amigos, oi amigas. Na nossa pílula passada nós falamos sobre os embargos de declaração como forma de viabilizar o conhecimento do seu recurso especial sem se esbarrar nos óbitos da súmula 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Hoje nós falaremos sobre o pré-questionamento, que também é um grande óbice aí ao conhecimento do seu recurso especial. A primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é que o pré-questionamento tem origem na própria Constituição Federal, precisamente no artigo 102, inciso 3º e 105, inciso 3º da Constituição Federal, 102 relativamente ao recurso extraordinário e o 105 relativamente ao recurso especial, que é o qual nós trataremos aqui hoje. O artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, diz que compete ao Superior Tribunal de Justiça, mediante recurso especial, julgar as causas decididas em única ou última instância e que tenham violado uma norma de direito federal infraconstitucional. E é essa expressão, causas decididas, que justifica a existência desse pressuposto de cabimento do recurso especial, chamado pré-questionamento. O primeiro ponto que eu acho importante de se falar com relação a esse dispositivo da Constituição Federal é que quando se fala em causas decididas, ele não quer dizer causa no sentido de processo decidido, de lide decidida. O que essas causas decididas quer dizer é que são as questões jurídicas decididas. Ou seja, cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar seu recurso especial com relação às questões jurídicas que foram efetivamente decididas pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional. É então essa expressão causa decidida que justifica a existência desse pressuposto de cabimento chamado pré-questionamento. A doutrina e a jurisprudência classifica esse pré-questionamento em pré-questionamento explícito, em pré-questionamento implícito, em pré-questionamento ficto e pré-questionamento numérico. O Superior Tribunal de Justiça, nós estamos falando de recurso especial, ele se atém ao pré-questionamento explícito, implícito e o pré-questionamento ficto. O explícito para o Superior Tribunal de Justiça, tá? E eu estou tomando esse cuidado porque quando você vai para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tratamento conceitual dessas classificações do pré-questionamento, elas mudam, tem uma diferença, por incrível que pareça, existe. O Supremo trata de classificações com a mesma denominação, com um conceito, uma carga conceitual diferente. No Superior Tribunal de Justiça, o pré-questionamento explícito, ele é quando a decisão recorrida, ou seja, o acórdão recorrido, ele trata diretamente do dispositivo de lei que você está se referindo no seu recurso especial. Ou seja, quando o acórdão trata expressamente do dispositivo, a norma jurídica que você entende violado, houve um pré-questionamento explícito. Essa é a forma mais fácil de se perceber, de se chegar à conclusão de que houve pré-questionamento. É você olhar o acórdão recorrido e ver que ele enfrentou não só a questão jurídica, mas também o dispositivo legal que você está suscitando como violado, como contrariado no seu recurso especial. Já o pré-questionamento implícito para o Superior Tribunal de Justiça é quando o acórdão, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional, ele não falou expressamente sobre o dispositivo de lei que você sustenta ter sido violado ou contrariado, mas a questão jurídica foi trabalhada. Ou seja, o acórdão não faz menção expressa ao dispositivo legal que você sustenta violado no seu recurso especial, mas a questão jurídica relacionada ao dispositivo está decidida pelo acórdão que você se insurge mediante o seu recurso especial. E por fim, nós temos o pré-questionamento ficto, que até a vigência do novo Código de Processo Civil não era admitido no Superior Tribunal de Justiça, mas que agora, diante do artigo 1025 do Código de Processo Civil,
é um pré-questionamento que tem sido admitido no Superior Tribunal de Justiça desde que você se atente com relação a uma condição que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem colocado como imprescindível para que o pré-questionamento ficto aconteça. E é com relação a esse último pré-questionamento que eu falei, que é o pré-questionamento ficto, que é muito importante a utilização dos embargos de declaração. Afinal, olha só, quando você tem a matéria jurídica expressamente tratada no acordo contra o qual você está recorrendo, e inclusive citando o dispositivo de lei, você tem o pré-questionamento explícito com muita facilidade de ser percebido. Quando você tem o pré-questionamento implícito, é quando você está diante da questão jurídica que você pretende, que está relacionada ao dispositivo que você vai sustentar que foi violado. A questão jurídica está sendo tratada pelo acórdão, mas não faz menção ao dispositivo, está pré-questionado. Tá? É através do pré-questionamento implícito. Agora, a questão ganha uma certa complexidade é quando você está diante de uma decisão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional que não decidiu a questão jurídica que você precisa levar no seu recurso especial e você precisa fazer com que o tribunal decida essa questão jurídica. E aí você lança mão dos embargos de declaração, que é o remédio, como nós dissemos, inclusive, da mesma forma que ele é a via para você fazer com que fatos e provas, cláusulas contratuais, questões relacionadas à cláusula contratual vá para o acórdão, os embargos de declaração também serão o caminho para que você faça com que a questão jurídica que você precisa levar no seu recurso especial esteja pré-questionada, que ela esteja tratada pelo acórdão. E aí, quando tratar, expressamente falando sobre o dispositivo, pré-questionamento explícito. Quando tratar do assunto jurídico, mas não fizer menção ao dispositivo de lei, não tem problema, houve pré-questionamento implícito. Mas quando ele não tratar de forma alguma de uma questão que você está debatendo e suscitando no seu processo, e o tribunal não tratou desse assunto, você precisa dos embargos de declaração. E aí, os seus embargos de declaração, você precisa demonstrar que, primeiro, que a questão não é uma inovação recursal, que é uma questão jurídica que tem relação com a lide, uma questão jurídica que você está suscitando, ou que também pode ser, surgiu no próprio julgamento do acórdão, ou ainda que é uma questão de ordem pública, e que mesmo não tendo sido suscitada, por exemplo, na apelação, você pode suscitar ela em segunda instância pela primeira vez, por ser questão de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer instância ordinária. Você lança mão dos embargos de declaração para que essa questão jurídica seja enfrentada, decidida pelo Tribunal de Justiça. E o que acontecia até a vigência do Código de 2015 e que agora nós estamos diante de um instrumento, de um dispositivo que nos ajuda muito, principalmente a cumprir aquele princípio constitucional da duração razoável do processo. O artigo 1025, que diz que quando você lançar mão do embargo de declaração para fazer com que o tribunal enfrente as questões, o dispositivo ainda fala, os elementos imprescindíveis, importantes do seu processo, para que ele seja enfrentado pelo Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça não os decidir, e o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar essa questão, esses embargos de declaração, entender que houve omissão, obscuridade, erro, contradição, de que a questão jurídica está pré-questionada fictamente. Ou seja, mesmo que o Tribunal de Justiça não tenha enfrentado a questão jurídica que você suscitou nos seus embargos de declaração, você vai poder sustentar no seu recurso especial que houve um pré-questionamento ficto, porque o artigo 1025 do Código de Processo Civil hoje autoriza que esse pressuposto de cabimento do recurso seja considerado atendido quando, embora a parte tenha lançado mão dos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça não se pronunciou, ou seja, a parte fez o que ela tinha que fazer.
A parte provocou o tribunal para poder se pronunciar sobre a questão jurídica que você precisa, mas mesmo assim o tribunal não se pronunciou. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil, o que tinha de solução para isso, por incrível que pareça, era o de que o Superior Tribunal de Justiça entendia que mesmo a parte tendo oposto embargo de declaração, se o tribunal não tivesse decidido, o que ele tinha que fazer era cassar a decisão do Tribunal de Justiça ou regional e remeter os autos para que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional se pronunciasse sobre aquele tema. Então, na prática, para ficar mais claro para vocês, o que acontecia? O Superior Tribunal de Justiça, diante de um recurso especial que teve embargos de declaração, esses embargos de declaração tratavam de questões importantes, questões jurídicas importantes que precisavam ser pronunciadas para resolver bem a lide, mas que o tribunal, através daquelas decisões padrões que a gente vê muito no dia a dia, diz que não há omissão, obscuridade nem contradição e, portanto, rejeita os embargos de declaração. O Superior Tribunal de Justiça, diante de uns embargos de declaração que tenha fundamento relevante, se ele entendesse que tinha fundamento relevante, mas que o tribunal errou e que não se pronunciou sobre isso, ele tinha que remeter os autos à origem e pedir que o Tribunal de Justiça apreciasse aquele ponto que era importante, mas não foi pronunciado através dos embargos de declaração. Hoje, porém, graças ao artigo 1025 do Código de Processo Civil, você pode apontar a omissão que gerou que a gente chamava de negativa de prestação jurisdicional, e apontando essa omissão, demonstrando, e o Superior Tribunal de Justiça chegando à convicção de que realmente houve omissão quanto à questão jurídica importante, ele pode considerar o pré-questionamento ficto, ou seja, ele considera, mesmo o tribunal não tendo decidido a questão, ele considera ela como decidida e pode sim adentrar ao mérito do seu recurso especial. Então, o artigo 1025 do Código de Processo Civil hoje admite o pré-questionamento ficto. A questão jurídica que acabou surgindo com a jurisprudência do STJ, e que está pegando muita gente, que nós temos que ficar atento, é que o Superior Tribunal de Justiça, mesmo diante da redação clara do 1025, que diz que considera-se contidos os elementos que foram objeto de embargos de declaração para fins de pré-questionamento, ele diz, o Superior Tribunal de Justiça afirmou na jurisprudência que, mesmo para que se aplique o artigo 1025 do Código de Processo Civil, é imprescindível que a parte tenha também invocado uma violação ao 1022. Ou seja, o pré-questionamento ficto tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, até porque é hoje está positivado aí no Código de Processo Civil. Tem um dispositivo expresso dizendo que se entrou com embargo de declaração, suscitou as questões que são relevantes e o tribunal se omitiu com relação a isso, a matéria está sim pré-questionada. Contém os elementos dos embargos de declaração, estão no acordo. Contudo, para que o Superior Tribunal de Justiça aplique, considere o pré-questionamento ficto ocorrido, para que ele aplique o artigo 1025 do CPC, ele criou uma condição de se ter também, no próprio recurso especial, suscitada violação ao artigo 1022. Ou seja, para que tenha pré-questionamento ficto, tem que ter invocado também o artigo 1022. Nós temos que ficar muito atento a isso, tá? Porque isso tem criado muita dificuldade para os advogados no conhecimento do recurso especial, porque quando você então precisa do pré-questionamento ficto para poder ver o seu recurso conhecido, é imprescindível que você suscite também a violação ao artigo 1022. Então, o que eu queria dizer para os senhores aqui hoje com relação ao pré-questionamento é chamar a atenção para esse pré-questionamento ficto. Fiquem atentos com relação a isso. O pré-questionamento ficto hoje é admitido pelo artigo 1025. Você entra com embargos de declaração, aponta a questão jurídica que você pretende que seja apreciada, e se o Tribunal de Justiça não apreciar, você tem que pedir a aplicação do 1025, mas também apontando a negativa de vigência ao 1022. Não se esqueçam disso. O pré-questionamento, então, ele é um pressuposto de recurso que tem que ser atendido, e hoje nós temos uma grande ferramenta para
que você consiga atender a esse pressuposto que é o artigo 1025 do Código de Processo Civil, mas sem esquecer de também suscitar o artigo 1022, tá bom? Olha, na próxima pílula eu quero falar com os senhores sobre a negativa de prestação jurisdicional que sempre existiu na vigência do Código de 1973, era uma ferramenta muito utilizada por nós advogados, mas que agora, diante do 1025, ela deu uma guinada para um lado de que nós, advogados, temos que ficar muito atentos para poder não errar no nosso recurso especial, tá bom? Então, até a próxima pílula, nós vamos falar sobre negativa de prestação jurisdicional. Um abraço a todos.